E aí, de repente, o parceiro dela virou para ela do nada e falou assim: "E aí, vamos abrir o relacionamento?" Eu não sei o que que eu faria. O que que você faria? Bom, eu não sei. E você, o que você faria? Bom, esse é o podcast Versão Feminina, um podcast que fala sobre o universo feminino, sobre relacionamentos, sobre empoderamento feminino, sobre saúde, sobre família, de forma leve, descontraída, mas também com seriedade, com responsabilidade. E eu sou a Natália Simonetti e sou apresentadora desse podcast. E eu sou Shirley Almeida, psicóloga especializada em relacionamentos, e hoje nós vamos responder as perguntas delas. Hoje a gente está cheia de perguntas. A gente perguntou para algumas mulheres, algumas pessoas que gostam do podcast, que são próximas, as dúvidas, as principais dúvidas que elas tinham com relação, sobretudo, a relacionamentos amorosos e algumas outras coisas. Então, hoje a gente vai ouvir o que que essa mulherada está pensando, o que está na cabeça de todo mundo. E Shirley, nossa psicóloga, vai responder, claro, sempre considerando o ponto de vista da ciência e da psicologia. Então, vamos para a primeira pergunta? Bora lá. Olá, meu nome é Vitória e eu gostaria de saber: existe idade certa para casar ou isso é só pressão da sociedade? Eu vou desdobrar a pergunta da Vitória, porque a gente vê que ela é bem jovem, né? Então, quando a gente pensa na idade certa para casar, vindo dela, que é uma pessoa jovem, se tem uma idade certa para casar, jovenzinha ou não. Mas pensando numa mulher mais velha, digamos aí, com mais de 40, às vezes até mais de 50, que não se casou, essa mulher, ela sofre também muito estigma, né, a solteirona, virar solteirona. E aí, existe uma idade certa para casar? Não, não existe uma idade certa para casar. O que existe são interferências culturais. Em alguns lugares tem que casar novinho demais, em outros lugares você precisa casar mais velho. Tem outros lugares em que se você não casa, isso pode ser uma opção sua, mas na maioria das vezes, em relação à generalidade das culturas, você precisa casar em determinado período. Eles sempre acabam, não tem a idade certa, mas estão sempre determinando em algum momento em que horas você tem que fazer isso. Vai depender muito do que você tem determinado para você. Independente se a sociedade concorda ou se a sociedade não concorda. O que que você está passando? Porque não é assim: "Olha, eu quero casar e agora eu vou ter que arranjar alguém para casar comigo". O seu time, às vezes, está diferente, às vezes ainda não apareceu a pessoa que você está procurando, às vezes você está insegura, já veio de outros relacionamentos com que teve uma porção de problema e fica achando que todos os possíveis que virão também vão dar a mesma dificuldade, e você se pergunta: "Eu caso ou eu fico comigo mesma?". E às vezes você simplesmente não quer, não é isso que você quer para sua vida. Eu conheço várias mulheres que não se casaram e nem vão se casar, elas não querem isso. Agora, qual é o seu objetivo, como eu falei? Se você pensa em ter filhos, e ter netos, nessa parte da procriação, seria até, desonesto da minha parte não advertir que tem uma fase para você ser mãe. O corpo da gente, naturalmente, ele vai, distribuindo os óvulos ao longo de cada período menstrual, e isso tem um time. E quanto mais você deixar para passar dos 30 anos, se bem que hoje, com toda a tecnologia e ciência que tem por aí, esse momento vai se esticando um pouco mais para frente. Mas, normalmente, até aqui, passou muito dos 30, 31 anos, começa a dificultar até para a gestação, para você conseguir engravidar. É onde aparecem algumas dificuldades maiores, tanto da saúde da mulher quanto da criança, né. E fora isso, eh, para quem não puder ou para quem perdeu esse time por causa das questões biológicas, a adoção tá aí, é para isso mesmo. Então, assim, data mesmo para casar não existe, nem na verdade, nem casar você precisa. Você pode juntar, você pode ficar com você mesmo, você pode estar namorando aqui e a pessoa lá do outro lado, isso é só uma pressão da sociedade. Agora, o que que a gente fala para aquela pessoa inconveniente, que especialmente se você for uma mulher mais velha, porque quando você tá novinha ali,
não casou ainda e tal, mas ok, né? Você, teoricamente, tem ali um horizonte, uma vida pela frente. Mas uma mulher mais velha, que eu acho que deve ouvir muito essa pergunta: casou? Vai casar? Não casou, não? Que você responde? Que resposta boa que a gente pode dar para uma pessoa inconveniente que fica perguntando isso? Bom, quando você começou a fazer essa pergunta, me vieram várias possibilidades e depende do que Sem você falar palavrão. tem. Freiei, né? Mas não é o meu tempo, não é o que eu quero para mim. Não está nos meus planos, ponto. É a mesma coisa que fazem com... que eu acho isso injusto. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso com a pessoa. A pessoa está casada. E aí, quando é que vem o bebê? Quem está perguntando está fazendo a cobrança social cultural. Mas quem está recebendo a pergunta... E eu passei por isso. Levei 4 anos. Depois que eu decidi, depois de longo tempo, que eu decidi vou ser mãe, passei 4 anos tentando, abortando sem ninguém saber... E não queria contar, que é uma coisa que você não conta para todo mundo, porque aconteciam, era biológico, né? Eu perdia as gestações e a pessoa, cadê o neném? E você tinha acabado de perder uma e você estava lutando por aquela criança e não conseguia. Aí é constrangedor. A gente tem que se preocupar muito com o que acontece na nossa casa, na nossa vida. Eu sei que as pessoas não fazem com má intenção, né? Mas essas perguntas não são perguntas que devam ser feitas, né? Que devam ser feitas. Até porque... Quando você tem um, aí perguntam, vai ter só um? Cadê o outro? Então, assim, nunca para. E tem gente que não quer ser mãe, ponto. Sim. E aí, é sogra pressionando, é a mãe pressionando, porque eu quero ser vó, como se o seu corpo fosse extensão do meu quintal, né? Eu já tive filho e agora eu quero ser vó e você tem que me dar isso. Como se isso fosse uma obrigação. Estou aqui no mercado, agora eu estou no momento mãe, agora eu estou no momento vó. Algumas pessoas querem e outras não. Algumas pessoas podem e outras não. Mas essa determinação, ela vai aonde o teu limite termina, onde começa o da outra pessoa. Inclusive, a gente vai fazer um episódio sobre isso, sobre maternidade, sobre escolher ser mãe e escolher não ser mãe. Então, acompanhe aqui que a gente vai fazer. E vamos então para a próxima pergunta. Olá, me chamo Agatha e a minha pergunta é: terminar e voltar várias vezes, isso pode dar certo ou é um sinal de que o relacionamento já terminou? A pergunta dela é ótima. Teve um episódio que você mencionou que 70% dos casais que se separam voltam. E tem muitos casais que voltam mais de uma vez. Separa, volta, né? Bom, pergunta da Agatha. Isso é saudável? Já terminou a relação? Tem que botar ali, rezar uma missa, botar uma pá de cal, rezar uma missa de 7º dia. É uma oração para cima, uma para baixo. Bom, a pergunta que eu gosto de fazer inicialmente, antes de eu dar a resposta, é assim: o que levou com que essa relação terminasse tantas vezes? Hoje em dia, os jovens, eles entram no relacionamento achando assim, se não der certo, eu separo. E a pessoa não está preparada para encarar um problema que venha pela frente. A relação, quando você nota que ela é sólida, que ela vale a pena você manter, você lutar por ela, quando sabe passar por problemas. Quando você chega lá do outro lado, sai lá do outro lado do túnel, porque problema a gente passa com parceiro ou sem parceiro. Mas você saber passar por ele, sair de lá do outro lado, mais experiente, mais maduro, mais preparado, torna a relação bem mais firme, inclusive. No episódio anterior também, a gente estava falando sobre relacionamentos longos. É isso que faz com que uma relação perdure. É você saber enfrentar as dificuldades e saber manter a relação como se fosse ainda na fase do namoro. A gente não pode esquecer, tem que estar sempre fazendo manutenção. Mas daí, toda briguinha que você tem, você separa, você se aborreceu, você separa. Eu tenho um ditado que ele não serve para todos os casais, nem para todas as relações, cada fórmula é única, né? Mas não serviu para ser atual, não serve para ser de novo. Já foi ex uma vez, vai errar, repete o erro com outra pessoa. Pronto, falei. Mas, assim, também eu conheço casais que se separaram, voltaram e ficaram bem. Felizes para sempre. Mas aí, assim, olha, teve um atrito muito grande. A separação naquele momento foi o melhor a fazer. Fez a separação dos 70% lá, voltou e está tentando de novo. Eu acho isso nobre,
né? Agora, casa, separa, namora, desmancha e volta de novo. Aí desmancha e volta de novo. Não, né? Já que vai errar de novo, tenta com uma pessoa diferente. E tem uma coisa também que eu ouço um pouco quando esse assunto de término também é dignidade, né? A gente também tem que ter um pouco de dignidade. Eu até vi um meme engraçado esses dias que era assim: eu já insisti 152 vezes, mas agora chega, eu tenho dignidade. Então, acho que também tem um momento que a gente tem dignidade, né? Eu gosto daquele ditado que eu falei lá no primeiro episódio, quando eu falo assim: a gente sabe, quer saber quem é a sua namorada, dê poder a ela e case-se com ela. Quer saber quem é a sua esposa, separe-se dela. Qual o motivo que está levando você a se separar? É grave? Foi tão forte a ponto de você romper uma coisa séria? Aí você tem que refletir se realmente voltar vai valer a pena. Ela prometeu que não faz mais. Dá uma primeira chance, eu acho sempre válido para todo mundo. Todo mundo tem o direito de errar, somos seres humanos. Errar várias vezes aí já fica complicado. A pessoa pode até errar várias vezes, só não pode errar várias vezes comigo. Porque aí sim eu acho que você tem a sua dignidade, né? Agora, é uma relação mais frágil, que qualquer coisa rompe, qualquer coisa se aborrece, eu estou de mal, vou embora, não vou mais falar com você. Pode, se você olhar por trás disso, pode ter uma certa manipulação. Se você não fizer isso, eu vou embora. E a outra pessoa que está ali precisando daquela migalha vai fazer o que a outra quer só para não perder aquela pessoa. E nisso vai se violentando de várias formas. Isso tem tudo a ver com a próxima pergunta. Vamos ver? Vamos embora lá. Olá, eu sou a Lourdes e gostaria de saber qual a diferença entre o amor verdadeiro e o apego emocional. Isso que você está falando, né, das migalhas e tal, isso não seria um apego emocional? Exatamente isso. O amor verdadeiro, ele é aquele amor que torce por você. Que vocês dois estão caminhando juntos, você faz alguma coisa, você tem mais sucesso, você fica mais em evidência e a outra pessoa te admira, acha bacana, vai lá, faz mesmo, investe, estuda, corre atrás, estou torcendo por você, eu estou investindo em mim, eu invisto em você, um dando força para o outro. E isso faz com que esses relacionamentos sejam longos. As pessoas acham que ficar doutrinando a vida do outro vai fazer com que o outro não vá embora nunca. A gente não tem controle nem direto sobre a nossa própria vida, que dirá sobre a relação da outra pessoa. Então, quanto mais você deixa livre, né, mais a pessoa fica, e quando fica é porque quer. Mas se ela, toda vez que você abrir, der uma brecha, ela pula o muro, ela tenta ir embora, ela não está feliz naquele lugar. E pior ainda, você ainda está fazendo uma coisa ruim para aquela pessoa que você diz amar. Ou então isso não é amor. Porque o apego é medo de perder a outra pessoa, é medo da rejeição. O apego é o controle também da vida da outra pessoa. Eu não quero que ele fale contigo, ela não pode falar, ela não pode, eu te amo. Se você me deixar, eu vou me matar. Mas isso, no fundo, é uma insegurança, não? Sim, sim. É tratável. Que bom, né? É terapia, sim. Porque até para quem faz isso, é muito sofrido, é muito doído. Porque você tem que se humilhar e implorar para que alguém não te deixe, porque a outra pessoa também, quando simplesmente vira as costas e vai, fica um buraco dentro de você e você acha que não vai conseguir lidar com morrer, aquilo. né? Que você não vai viver sem aquela relação. É melhor né? eu acabar com a minha vida, mas não acaba não. Vai lá e faz terapia. Você vai perder tempo se matando, perde tempo pagando terapia. Ou então fazendo as gratuitas, porque tem. É só você pesquisar que tem centros, igrejas, tem associações. É só saber correr atrás, pesquisa na internet, que está no acesso de todo mundo, e acha ali um local que possa te dar esse apoio. Tem até centros para isso, né? Mas a terapia te fortalece. Sim. E como é que uma pessoa que talvez esteja aí se identificando com o que você está falando pode perceber ou se dar conta de que o que ela tem é um apego emocional? Assim, tem sinal, tem comportamentos? Tem sim. Quando você percebe que a outra pessoa ela não está conseguindo... Na verdade, ela não está conseguindo, não. Quando você percebe que você não deixa com que ela tome as suas próprias decisões.
quando você percebe que você está controlando ela, botando... Tem gente, eu já vi, né? Pessoas que falam assim, não, eu botei aquele family, né, do aplicativo para saber onde ele está, porque para poder proteger. A cidade é perigosa. Mas é controle. Eu pego o celular dele, se ele não deve, ele não teme. Então, o cercear a vida da outra pessoa, é não deixar a pessoa tomar as próprias decisões, que raramente quem faz isso vai ter essa autoconsciência. Porque ela está precisando da dela e de notar que ela também está fazendo na sua. Uhum. Entendeu? Então, mas se eu estou percebendo que isso está acontecendo comigo, eu vou lá da outra pessoa, você tem que se cuidar, você tem que se tratar, isso também não é uma das melhores maneiras de resolver um problema. Vamos junto? Ou então pedir para que alguém mais maduro, alguém de maior referência, converse com essa pessoa para que haja um tratamento, porque isso não vai conseguir ser... quando é o apego mesmo, quando é a dependência emocional, é um dano que a pessoa sofreu em algum momento ali atrás. Mas eu já tive, todo mundo me trai. Pode ser um padrão que você está repetindo e provocando, porque tem gente que ela nem está com a intenção de trair, mas você fecha tanto ela que quando ela acha uma brecha, a única opção que ela tem é, nossa, eu estou livre aqui, eu vou fazer. Mas você já percebe a doença na relação aí. Está danificada a partir desse momento. Mas o que eu faço se eu estou passando por isso? O melhor remédio hoje é buscar aconselhamento profissional de preferência. Porque você vai num amigo, ele está fazendo isso. E se eu fosse você, eu faria isso e aquilo. E quem está mandando você fazer tudo isso nem faz. Uhum. E pode estar passando pela mesma situação. Gostaria, mas não tem coragem. E aconselhamento sem o respaldo fica difícil. Sem o respaldo científico. Né? Sim. Então vamos para a próxima pergunta. Bora para a próxima. Oi meninas, eu sou a Gabriela e eu gostaria de saber se vocês acreditam se relacionamento aberto funciona de verdade. E aí, relacionamento aberto funciona? Eu me lembrei de um bloco de carnaval que tem aqui no Rio de Janeiro, de onde a gente fala, que é o não monogamia gostoso demais. E aí, não monogamia é gostoso demais? E para quem, né? Pois é, mas funciona. Funciona? Funciona, claro que sim. Relacionamento aberto funciona, mas não é para todo mundo. Eu acho que não é para mim. Para mim também não. É uma coisa assim, precisa ter muita maturidade. Não que eu não tenha. Eu só acho que essa não é a minha vibe. Uhum. Né? Esse funcionamento ele precisa acontecer, para começar, de comum acordo. Não pode ser a mulher querendo e o cara só fazendo com medo de perder. Não pode ser só ele querendo e vice-versa, né? E a pessoa precisa ter um nível de maturidade a ponto de ter desapego emocional, principalmente desses que a gente vem falando aqui nesse episódio. Você tem que deixar a pessoa livre. Ela tá bem, se ela estiver lá, ela tá legal. Se ela estiver aqui, também vai estar bem. Se nós estivermos todos juntos, também tá tranquilo. Uhum. Porque o relacionamento aberto, ele não é só para eu estar aqui com você e com mais outros 2 caras ou com mais outras 2 mulheres. Você tá livre para você fazer o que quer, como quer e quando quer. Para você conseguir ter essa maturidade, tem que ter um combinado e uma confiança bem legal. Inclusive, eu já ouvi sobre, né, vários combinados. Eu acho que aí cada casal tem a sua dinâmica, claro. Mas, por exemplo, já soube de relacionamentos que são abertos, que você tem ali o casal principal. Esse casal, ele tem liberdade de ficar com outras pessoas, mas essas outras relações são relações mais fugazes, assim. Não pode ter outro namoro, Nem outro sempre. casamento. Aí é cada combinado, né? Sim. Então, eu acho que cada casal que topa faz também seu acordo. Tem que ter o seu acordo. Eu já vi alguns casais, e é bem padrão, normalmente é assim, olha, é o casal e mais uma mulher. Uhum. Na maioria das vezes é assim, mas é aquela mulher fixa. Ela pode transar tanto com a mulher, quanto com o cara, ou quanto com os 2 ao mesmo tempo. E tá tudo bem. Mas tá tudo bem para todo mundo, então tá legal. Uhum. E nessas 2 relações que eu mais acompanhei, que eu acompanhei mais de pertinho, a terceira pessoa, né, era uma pessoa que não queria compromisso e tava tudo bem. Eu gosto daquele casal ali, eles me fazem bem e tal.
Ao longo do tempo, conforme a idade vai passando e o tempo vai passando, porque nessas duas relações eram relações longas, né? Ao longo do tempo, um dos dois, né, uma das duas mulheres foi começando a se sentir, eu quero alguma coisa para mim. Eu quero... Aí ela só não podia se relacionar com outras pessoas fora. Isso era um combinado que o trio tinha. Nos dois casos, era exatamente assim. Por quê? Estavam com medo de doenças, né? Então, entre eles, mantinha um certo controle. E ela começou a querer ter alguém para chamar de sua. Numa das relações, a esposa acabou dançando nessa história. E a segunda, né, a pessoa que entrou na relação, ficou com o cara. E na outra, o que aconteceu foi muito interessante. O cara acabou sendo posto de lado porque o comportamento dele não ajudava na relação em que o trio tinha. Funcionava mais com o trio do que com o casal. Eles se separaram e ela ficou com a menina. Né? Mas é sempre assim? Não. Já vi situações em que a terceira pessoa investiu naquela relação com aquele casal, o casal seguiu e ela ficou. E ela abortou todas as possibilidades de família, de um relacionamento, porque quando ela acordou, ela já tinha passado tempo para ela, bastante, para ela poder aproveitar e construir no time básico da idade das pessoas, né? Que normalmente a cultura te leva, né? Então já estava tarde demais e ela precisou fazer um longo trabalho, e foi um trabalho de muitos anos, para que ela se adaptasse àquele momento em que ela estava e tentasse gerir um novo relacionamento, que também ela sentia falta, ela não sabia se relacionar só com mais uma pessoa, e seguir o caminho dela. Mas está indo bem. Aí você está falando dos trisais, né? Assim, que são geralmente relacionamentos de 3 pessoas. Mas também tem aqueles relacionamentos abertos, né? Sim. O casal ali namora ou é casado. Pelo menos do que eu vejo, é mais comum entre namorados, né? E esses namorados, eles têm liberdade de ficar com quem eles quiserem, em uma festa, numa viagem, enfim. Mas eles têm ali, entre os dois, um combinado de que são um casal. O problema é que, muitas vezes, a relação é aberta para uma pessoa e a outra não sabe, né? Pelo menos esse está consciente, né? Sim. Pois é. Mas, então, dá certo desde que você queira e todo mundo esteja de acordo com aquilo ali, né? Mas não é para todo mundo. Sinceramente, com não é. certeza. E raramente vai dar certo por um bom tempo. Sim. É uma coisa que passa rápido, o ciúme acaba crescendo, a desconfiança começa a aumentar, a insegurança da pessoa que não foi a criadora da ideia, né? E aí começam outros problemas. E a pergunta que eu faço também é assim, por que houve a necessidade de abrir a relação? Você faz um sexo gostoso, mas eu quero com outras pessoas também? Não, eu vou ficar contigo porque eu sei que você é carente, a hora que eu quiser eu tenho você aqui, mas eu também vou ter outras pessoas lá. Mas tá bom para todo mundo? Então tá bom para todo mundo, mas raramente, lá no fundo, quando você senta num set terapêutico e você ouve as partes, tá todo mundo feliz, raramente. Mas não é o que eu quero, mas vou levando. E aí a pessoa que quer, que curte mais, que vive mais, e a outra vai se submetendo. Nossa, mas deve ser muito sofrimento para essa pessoa que está se submetendo, né? Sim. Ver a outra com outras pessoas. Ou seja, com uma fixa ali, no esquema desse de trisal ou com outras. Deve ser horrível. Eu também vi uma relação em que tinha um casal novinho e ele começou a ideia, vamos embora, vou incluir mais uma pessoa, vamos embora. E aí conseguiu incluir mais uma menina. Essa menina era lésbica. Aí olhou, viu a situação, ela num dia seguinte... Fez contato e falou assim, nossa, eu percebi o tamanho do seu constrangimento. Por que você deixa ele fazer isso com você? Eu não fui em você tantas vezes porque eu vi que você estava constrangida. Mas eu não tinha certeza. E no final das contas, você está se valorizando e acabou que elas ficaram juntas. Deu um problema gigantesco, você não tem noção do tamanho do problema, mas elas ficaram juntas. E a menina nem estava nessa vibe, ela não estava nem com essa cabeça, ela ficou magoada, ela ficou chateada, mas ela falou, eu vou tentar que pelo menos ele não vai fazer sozinho, se eu falar que não, ele vai me trair. E com medo de ser traída, se traiu. Antecipou, mas ela mesma fazendo mal a ela. Foi traída de qualquer forma, e pior, né, que por ela própria, né? Então é por isso que eu digo que não é para qualquer um, tem que ter uma maturidade.
Uhum. né? Tem que estar preparado para isso. Sim. Então tá, né? Vamos para a próxima pergunta. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Cida. Então, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham de casais que dividem tudo, até senha de celular. É invasão ou intimidade? O que vocês acham? Bom, eu vou falar o que eu acho. Eu acho cafona. Acho brega. Nossa, sabe casal que tem a foto do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, o casal? Como se não existisse vida própria. Aham. Eu acho cafona, assim, antes de qualquer cafona, brega. Mas agora, falando sério, a pergunta da Cida é ótima. Ela fala duas coisas legais. É invasão ou é intimidade? Ou não é nada disso? Então, depende, de novo, de qual é a intenção dessa abertura. A partir do momento em que você consente toda essa divisão na intenção de se não deve, não teme, deixa aqui que aí eu vou olhar, e você também pode olhar o meu, ó, tá aqui. É para controle? É para cercear? E aí fica complicado. Não é nem invasão e nem intimidade, é falta de respeito. É falta de privacidade. Todo ser humano pode estar casado e pode ter a sua individualidade. E você ter sua individualidade não quer dizer que você tenha segredo e que você está fazendo alguma coisa de errado. Você só tem o seu amigo, o seu telefone, a sua conversa que você às vezes não quer dividir. Uhum. E então isso faz com que você tenha a sua existência preservada dentro de uma relação a dois. Mas é uma relação em que você já está tão de boa. Essas relações longas, elas às vezes elas recebem isso muito bem. Eu tô tão ali porque a gente pensa assim, tá casada há muito tempo, deve ser uma droga isso. Nada, pelo contrário. A intimidade sexual fica 1000 vezes mais legal porque os dois já estão tão na mesma sintonia, crescendo junto, andando junto, amadurecendo junto. Por que não envelhecendo junto? A cada um dia a gente envelhece um pouco mais, né? Sim. Independente da idade que você tenha. Então, ter essa troca, às vezes, é literalmente cuidado. Um cuidado de, deixa aqui, se eu pegar um Uber, você tá vendo onde é que eu tô? Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com tudo. Uhum. Mas isso precisa ser bem esclarecido. Com qual objetivo? Você quer me controlar? Tá muito errado. Então, é invasão, sim. É até uma certa violência com a outra pessoa, que eu não acho isso legal. Isso é um sinal de que o casamento vai ter muita mentira ou vai pelo ralo. Uhum. Aí vamos lá botar de novo a máscara, liga o oxigênio e tá nos aparelhos. Essa relação tá assim. Agora, é uma questão de vocês já estarem tão entrosados entre um e outro, e aí, pega aí, vê a minha conta, vê aqui. Por exemplo, na minha casa, todo mundo tem a senha de todo mundo, e todo mundo tem senha. Uhum. Mas é um nível de respeito que ninguém lê a mensagem de ninguém. Ninguém abre a correspondência de ninguém. E quando eu quero saber de alguma coisa, eu pergunto. E o que me responder vai ser o que vai ser satisfatório. Eu acho que essa liberdade, quanto mais você deixa isso aberto, menos há necessidade de ter o que esconder. Sim. Porque a gente entende que, quando é com filhos, eu tenho minha ressalva. O filho ele não tem o direito de ter a privacidade de nada enquanto ele ainda não sabe se gerir. Uhum. É diferente de você dominar a vida dele, respirar por ele e dizer o que ele tem que dizer. A gente tem que educar. Porque olha quanta coisa complicada acontece por aí, porque você não está tomando conta, vigiando, ensinando e acompanhando. E não é cercear, é educar. Não adianta você botar numa gaiola, porque um dia, quando o passarinho vê a brecha ali, ele vai embora e você não vai nem saber que rumo que ele tomou, né? Sim. Você tem que ajudar a criança a amadurecer, o adolescente a amadurecer, porque depois que eles chegam numa hora em que eles começam a andar e falar por conta própria, você já não serve mais, você está defasado. Mas, enfim, agora, numa relação a dois, com certeza, você tem que ter a sua individualidade. Pode ter? Pode. Tem que estar tudo bem estabelecido. Olha, tem que ter o consentimento dos dois,
tá? De comum acordo, isso ser tranquilo para os dois. E aí funciona. Não é assim, vai dar certo, não vai dar certo. Não, não vai funcionar naturalmente. Tem que ter a motivação, olha, vamos embora, a gente vai fazer por esse motivo, vamos deixar aqui. Aí você me facilita aqui, eu te facilito ali. E você saber respeitar o limite do outro. E esse limite, além de tudo, ele tem que ser sadio. Tem que ser por uma causa que vai beneficiar e facilitar e sem invadir a vida da outra pessoa. Isso também vale para dinheiro? Por exemplo, o casal, especialmente se for casado no sentido de morar na mesma casa, você tem ali uma divisão de conta, pensando assim, né, numa relação mais equilibrada, onde as contas são divididas, né? Mas tem casos que existe só uma conta conjunta, e eu já ouvi várias histórias onde isso dá muito errado, que é um dinheiro só. Então, todo o dinheiro que eu ganho, eu boto lá, todo o dinheiro que meu parceiro ou parceira ganha, bota lá, e é um dinheiro só, e a gente não tem nosso dinheiro próprio. E aí, isso é mais complicado. Eu, particularmente, jamais conseguiria isso. Eu preciso ter o meu dinheiro, a pessoa precisa ter o dinheiro dela, e aí, quanto que a gente tem que botar no bolo aqui para pagar as contas? É tanto para mim, tanto para você? E acho, inclusive, que isso deveria ser proporcional. Porque às vezes um ganha mais, outro ganha menos, mas eu concordo que os dois precisam participar, contribuir com os gastos dentro de casa. Mas também concordo que você junta ali, as dívidas sim deveriam ser as dívidas da casa, do gasto coletivo deveria ser junto. Às vezes um tem a mão mais aberta, um vai gastar mais, tem menos controle, o outro é mais equilibrado. Imagina, o equilibrado se matando para juntar e o desequilibrado se matando né, se beneficiando em só gastar. É fracasso, vai dar certo com certeza, vai dar errado com certeza. Agora, eu acho que fica equilibrado, fica saudável quando você pega a conta geral da casa e combinados. Combinado nunca sai caro. Eu vou pagar isso aqui, você fica responsável por esse, e o que sobrar, você determina. Vamos botar aqui uma parte do que sobrou numa conta conjunta, vamos investir para a gente viajar, para a gente gastar, para fazer alguma compra, alguma coisa, e outra grana tem que ficar com você na sua mão e você faz o que você achar melhor. Eu conheço casais em que eu vou sair, quanto você vai aonde? Eu vou em tal lugar, olha, a ponto de controlar, não, tanto de gasolina, daqui até lá você não gasta mais do que R$20. Nossa. E dá na mão da pessoa o dinheiro. E a outra, mas você não vai só ali, para que você precisa mais? Tem que poupar. E, na verdade, não é uma questão de poupar, é uma questão de controle. E são relações antigas. Mas, de uma forma ou de outra, pintou uma grana diferente, vai haver o escape. Porque ninguém vive pressionado por muito tempo. Os excessos. Vamos voltar de novo para os excessos. Então, assim, eu acho que não. Com dinheiro, principalmente. É um limiar, assim, muito arriscado. E eu brinquei aqui, mas acho que vale a pergunta. E fotinha de casal no perfil da rede social? De novo, vamos lá. Na maioria das vezes, bota a sua foto comigo. Porque se alguém for falar com você, vai saber que você é casado. Gente, vamos lá. Desde quando as pessoas verem a aliança, ver a fotinho com o casal ali do lado, vai controlar e vai impedir alguma traição, alguma paquera, alguma outra coisa nesse sentido? Você deu o nome de cafona. Eu volto para o controle. É um controle que você não vai ter. Só de você botar a fotinha ali junto, dependendo da intenção, né? Só de você botar a fotinha ali junto da pessoa grudada em você, já mostra que a tua relação está insegura. E aí você mostra a brecha. Ó, aqui dá para entrar, porque eu estou tentando forçar a barra, mandar recado para o mundo que eu estou com algum fracasso, algum lapso, alguma coisa acontecendo dentro da minha própria relação. Né? Então, às vezes é uma faca de 2 legumes. Você vai fazer... Não é de 2 gumes, não, 2 legumes mesmo. Você vai acabar fazendo um desserviço. Você vai informar onde é que tem uma fragilidade da sua relação. É bom refletir. Porque qual é o problema de ter só a foto do homem, ter só a foto de mulher, mas alguém está botando o coraçãozinho lá em você? Às vezes é só o que temos, o coraçãozinho. E outra, a pessoa está curtindo você, quer dizer que ela está curtindo o que você vai fazer. Ah, mas está te cantando. Deixa eu saber se eu quero ou não.
Eu é que tenho que definir isso, não é você que vai definir isso por mim. E o meu caráter, a minha relação contigo, a forma que eu vou agir é que vai fazer a diferença. Não fica zangada com a coleguinha que está dando em cima do seu marido, não. Observe lentamente qual é o comportamento que ele está tendo. Você está vendo que os homens estão assediando a sua mulher? Observa o comportamento que ela está tendo. Ninguém precisa de um super-herói. Eu vou defender você para você. Não, né? É muita Claro. maquiagem em cima aí de uma insegurança. E é isso, e é muito desejo de controle, né? A gente a gente controla a gente, mas é uma capacidade, né, ainda às vezes muito limitada. Imagina controlar o outro, imagina controlar o mundo. Sim. Porque você não querer que ninguém dê em cima do seu namorado, da sua namorada, marido, é você querer controlar o mundo, Aí né? eu ouvi uma paciente falando assim, vou botar uma burca, porque a única forma que eu tenho é de botar uma burca em cima dele. A burca é para menina, né? Para mulheres, né? Eu boto uma burca nele e acabou. Eu falei, poxa, ele vai adorar, ele vai te agradecer profundamente. Ele bota ali num coleguinha dele, a burca que é dele, ele vai ficar ali prestando o papel que você quer, ele pula o muro com muito mais tranquilidade, né? Então, aí ela olha pra minha cara, você não tá me ajudando. Você não tá se ajudando. E não tem esse controle, a gente tem que parar com essa ilusão. Tem uma música do Jota Quest que fala assim, olha, voe por todo o mar e volta aqui pro meu peito. Eu acho que esse é o desenho certo de uma relação saudável. Deixa livre, quanto mais livre você tiver e tá vendo a pessoa ali do seu lado, se ela tá voltando pro seu lado é porque ela quer estar contigo. E se não quiser, que os caminhos fiquem livres para ela e abram as portas para você. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar, se amar, se apaixonar por si mesmo. Ah, muito bom, muito bom. E você gostou das perguntas que a gente trouxe hoje? Se você quiser mandar a sua pergunta também, manda pra gente. Você pode mandar através do nosso e-mail, versãofeminina.podcast@gmail.com, e através também do nosso Instagram. Aproveita e segue a gente lá, @versão feminina podcast. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal. A gente vai trazer vários episódios sobre vários assuntos, um pouco disso do que você viu aqui. Eu tenho certeza absoluta que você tem uma pergunta, que você tem uma curiosidade. Então, manda pra gente, pra Shirley responder sob o ponto de vista da psicologia e da ciência. Então, a gente se vê no próximo episódio.